Olá, amigos, vencedores e perdedores da rodada 15 na área. Estou aqui, obviamente, com o meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala Bruno, fala galera, mais um episódio desse quadro aqui que a gente está introduzindo no nosso canal, com um pequeno plágio de Anthony Curtis, talvez, mas eu prefiro dizer que é uma inspiração que nós estamos fazendo do comentarista da NFL, trazendo para o futebol brasileiro. Exato, para quem não conhece, eu trago aqui 5 pessoas, instituições ou qualquer coisa que eu acho que são vencedoras depois dessa rodada 15 e 5 que são perdedoras. O Matheus traz a mesma coisa e a gente debate aqui porque que a gente acha que tal personagem se saiu bem ou mal depois da rodada. A gente vai além do básico, além do placar e além só dos números, com uma pitadinha também de humor. E aqui a gente começa com perdedores ou vencedores hoje, Matheus? Pode ser a seu critério, Ah, então vamos com perdedores. E para perdedores. perdedores. Para mim, o primeiro perdedor da rodada é o Hulk. Hulk que fez 2 golaços de falta, quase fez um terceiro, mas perdeu o jogo de 3-2 para o Palmeiras. E essa tem sido a tônica do Atlético no ano. Desde que voltou da pausa do Mundial, o Atlético fez 4 gols. 2 do Hulk de falta, um do Hulk de pênalti e um do Hulk olímpico de escanteio. Então, a jogada ofensiva do Atlético nos últimos jogos tem sido chute do Hulk de longa distância, falta para o Hulk, pênalti para o Hulk, escanteio para o Hulk, tabela tentando encontrar o Hulk, e o time não consegue criar mais nada. Ele que chegou no time em 2021, um time que era muito bom, ganhou brasileiro, ganhou Copa do Brasil, esperava-se que conseguissem fortalecer a equipe ao redor dele para ganhar mais, só que os anos vão passando, ele não está mais jovem e o time vai piorando a um ponto que hoje ele assim, ele praticamente joga sozinho nesse time do Atlético, essa é a verdade. O Atlético se mostra cada vez mais dependente do Hulk. E uma pena se a gente for parar para pensar que é um jogador que nessa década dos anos 2020 talvez tenha sido o melhor que teve aqui em atividade no futebol brasileiro. Ele faz um ano de 2021 primoroso, o melhor jogador do campeonato e do futebol brasileiro no geral. E ao longo dos outros anos, talvez ele não tenha ocupado esse posto, mas ele estava sempre ali no top 3, no top 5 desses nomes. E os outros variavam, só que ele sempre ali muito constante. E enquanto ele vê os rivais se reforçando, montando os times melhores e até ultrapassando o time do Atlético, ele vê o seu time ficando cada vez mais enfraquecido e não tendo uma reta final aí, vendo seus últimos anos de carreira, sendo tão bem aproveitados quanto poderiam, porque você tem um jogador que é extraordinário e deveria estar ali sempre disputando pelos grandes títulos, mas há quanto tempo o Atlético não está de fato numa briga por um brasileiro? Na temporada passada chegou em finais de 2 Copas, mas ali no detalhe acabou vendo os títulos escaparem, escorreu entre os dedos, o que talvez poderia colocar o Hulk como o maior ídolo da história do Atlético. Se ele ganha aqueles 2 títulos, ele estaria nessa conversa forte. Acho que ele já é um dos maiores, talvez seja o segundo maior ídolo da história do Atlético, mas poderia abrir discussão para ser o primeiro se ganha esses títulos. E a gente gosta sempre de fazer comparações com outros esportes aqui, fazer uma comparação com 2 jogadores da NBA que podem estar vivendo um momento parecido, que são LeBron e Curry. 2 jogadores extraordinários que marcaram época, mas nesse instinte final de carreira que poderiam tentar buscar mais um, mais 2 títulos para fechar por cima, eles veem os seus times oscilando, com alguns problemas em montagem de elenco, e vê os rivais com times mais fortes, com jogadores muito bons, e acabam não competindo tão bem em busca por títulos. E o Hulk está acabando sofrendo isso no Atlético. Então, concordo com você que é um dos grandes perdedores, não só da rodada, mas se a gente for olhar no geral, o Hulk pode ter uma reta final de carreira sem os títulos que ele merece pelo futebol que ele apresenta. Com certeza, eu acho que ele é o melhor jogador da década no futebol brasileiro, e ele só não ganhou mais porque o time não ajudou ele a ganhar mais.
É isso. E trazendo o meu primeiro perdedor aqui, eu estou colocando a tabela aqui para mim para ilustrar. Eu coloco o futebol nordestino como um perdedor, por quê? Já tem o primeiro rebaixado do Campeonato Brasileiro, que é o Sport. Bahia e Fortaleza empataram. O Bahia saiu do G4. Fortaleza continua na zona de rebaixamento. O Ceará, como a gente destacou, vem numa sequência complicada de jogos com derrotas e está se aproximando dessa briga ali perto da zona de rebaixamento. Então, é um time que precisa ficar esperto. O único que se salvou na rodada foi o Vitória. Mas eu não quis deixar de colocar o futebol nordestino aqui por causa de um bom resultado do Vitória, que sim foi surpreendente. Mas os outros times nordestinos da Série A não tiveram bons resultados. Então eu coloco o futebol nordestino como meu primeiro perdedor. Com certeza. E o Vitória, se eu não me engano, não fazia gol há 2 meses. O torcedor do esporte estava aqui na minha lista de perdedores, mas eu concordo com tudo que você falou aí. Um fim de semana trágico para o futebol nordestino, apesar de que, por exemplo, o Bahia não acho que tenha jogado mal, é só que o time simplesmente não tem ninguém para fazer gol. O Bahia não consegue fazer gol, cria, cria, cria e não marca. Os outros times passam por fases um pouco mais delicadas. E eu quero aproveitar o gancho. Ah, não, eu quase falei um vencedor aqui, eu ia pular a ordem. Então eu vou trazer aqui um perdedor dessa rodada, que é Red Bull Bragantino. Além da derrota, eu acho que esse resultado, igual eu falei no vídeo de ontem, inclusive para quem não viu, dá uma olhada aí no canal, se inscreve, deixa o like para não perder nenhum outro vídeo, nem nos vídeos que a gente vai fazer por aí, ou assistir vídeos antigos nossos aí que também tem bastante conteúdo legal. Mas eu acho que a derrota do Bragantino é muito emblemática sobre o que o time vai ser até o final do campeonato. E ninguém esperava que o Bragantino fosse brigar pelo título no começo. Só que as rodadas foram passando, resultados importantes, e o time estava se mantendo ali, primeiro, segundo, terceiro, sempre poucos pontos de distância do líder. Mas esse é o tipo de derrota que separa o time campeão do time de G6. O time que quer ser campeão nos pontos corridos, ele tem que ganhar quando joga bem, ele tem que ganhar quando joga mais ou menos, e ele tem que ganhar quando joga mal, principalmente contra adversários que são mais fracos. E o Bragantino não conseguiu, perdeu, se afasta um pouco ali da disputa da liderança e vê os rivais de trás ganharem as partidas. Então, a posição na tabela já não é mais tão confortável. Então, para mim, o Bragantino é um dos grandes perdedores da rodada. Concordo, o Bragantino também estava na minha lista e sigo o relator. O Bragantino perdeu uma oportunidade de se manter ali na cola do Cruzeiro e continuar alimentando o sonho de que o time poderia vislumbrar uma disputa pelo título. E como nós comentamos também no vídeo de ontem, essa derrota coloca um pouquinho o pé no chão do Bragantino para ter uma visão mais realista, que talvez seja até interessante, né? O Bragantino não sonhar tão alto e pensar nas possibilidades que o elenco é capaz de entregar mesmo. E já vou trazer aqui o meu próximo perdedor, que já falei aqui do Bragantino, já vou emendar com mais um, que é quem perdeu o sábado para assistir Vasco e Grêmio. Esse sim, para mim, é o maior perdedor da rodada 15. Você poderia ter saído com os amigos, você poderia ter saído com aquela menina que você está gostando, você poderia ter feito um monte de coisa, mas você decidiu ficar em casa e ver um jogo dos dois times que são mais desajustados do futebol brasileiro. E não havia um resultado diferente que não um empate. Ou seja, quem perdeu o seu sábado vendo esse jogo, eu considero um grande perdedor. Eu me sinto ofendido depois desse perdedor por ser colocado pela primeira vez como um perdedor aqui no canal. Não assisti o jogo completo, eu não assisti os primeiros 10 minutos, nem os últimos 10 minutos, mas eu perdi sim pelo menos 70 minutos da minha vida assistindo essa partida, que para mim, além de quem assistiu, o Vasco também é um grande perdedor dessa rodada, porque
time que é ruim, quando ele joga melhor do que o adversário, ele tem que ganhar, principalmente num confronto direto. E esse foi o caso do Vasco, que pelo menos ofensivamente foi bem melhor do que o Grêmio, mas não conseguiu converter as oportunidades que teve em gol. Teve um erro de arbitragem, teve gol anulado que foi bem anulado. E o Vasco, a verdade é que o Vasco quase perdeu esse jogo. O Grêmio ainda colocou uma bola no travessão no finalzinho da partida. Então, além do torcedor que assistiu, o Vasco também perdeu uma grande oportunidade de sair com 3 pontos. Se eu puder trazer aqui um perdedor rápido, Matheus. Para mim, Inter de Milão e Al Hilal são grandes perdedores dessa rodada, porque são 2 times que perderam para o Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. Devem ter olhado, o Fluminense jogou bem contra eles, parecia uma grande equipe. Falaram: "Pelo menos a gente perdeu para o melhor time do Brasil, um dos melhores". E o Fluminense, desde que voltou dos Estados Unidos, perdeu para Cruzeiro, perdeu para o Flamengo e vai pegar o Palmeiras na próxima rodada e tem grandes chances de perder também. Então, as equipes que perderam para o Fluminense olham agora para o futebol brasileiro e pensam se elas conseguiriam disputar uma vaga na Libertadores. Exatamente, acho que esses 2 times estão olhando e falam: "É, talvez foi bom ter pegado o Fluminense, se pegasse outro time, a porrada podia ter sido maior". Então, tem esse ponto aí de que se resolveram acompanhar o futebol brasileiro para torcer contra, talvez tá dando certo, né, se eles estão secando o Fluminense por vingança, eles também podem estar tendo um êxito aí na missão deles. Vou trazer um outro perdedor aqui, que casa com a notícia que eu vi hoje também, que é Dorival Júnior, perdeu o clássico, o majestoso, para sua antiga equipe, né, que ele saiu para comandar a seleção brasileira. Então, foi o primeiro jogo do Dorival de volta ao Morumbi, treinando um clube. Foi esse jogo contra o São Paulo. Perdeu. E já tem informação de que, se perder para o Cruzeiro, que vem numa fase absurda, existe risco de demissão, porque o Vojvoda está no mercado, uma coisa que a gente falou também no vídeo da demissão dele. Se você quiser ver, é só dar uma conferida aqui no canal. E que, com o Vojvoda no mercado, alguns treinadores que estavam balançando poderiam ficar com um assento mais quente ainda, né? Por ter um treinador de bom nível no mercado. O Dorival já se enquadra nesse caso, porque perdeu um clássico, tem um jogo difícil agora contra o Cruzeiro. Então, eu vejo um cenário do Dorival sendo demitido essa semana, se o resultado for negativo contra o Cruzeiro, por isso eu coloco ele como perdedor. É, e ainda saiu informação que eu acho que a multa dele é de 6 milhões de reais, que é um valor considerável, mas para um time que já deve 2 bilhões, o que são 6 milhões? E o trabalho do Dorival como um todo é muito ruim, né? Para mim, a equipe do Corinthians piorou da época do Ramon Dias na mão do Dorival. A defesa que ele falou que ia focar continua frágil e o ataque, que antes pelo menos era bom de vez em quando, agora quase nunca é bom. Aí tem que ver também qual que vai ser o futuro da carreira do Dorival, né? Porque eu não acredito que ele vai ficar no Corinthians por mais um mês, mas é bom a gente lembrar que o Dorival, há um tempo atrás, ele estava no Ceará, meio esquecido assim. Aí ele foi para o Flamengo, ganhou títulos, foi para o São Paulo, ganhou título. Aí ele foi para a seleção brasileira, fez um trabalho muito ruim, foi agora para o Corinthians, faz mais um trabalho muito ruim. Quem que vai querer apostar no Dorival depois? Né? Será que o Dorival começa ano que vem pegado em algum lugar? Em algum time de Série A, pelo menos? Eu já tenho minhas dúvidas. É, eu acho que o Dorival não é nem 8 nem 80, né? Ele não é um técnico para, com todo respeito ao Ceará, acho que ele tem gabarito para treinar times do G12, né, dos 12 grandes aqui do futebol brasileiro, mas também não é técnico de seleção brasileira. Eu vejo o Dorival treinando o Santos, o Vasco, aí times que estão nessa situação, estão um pouco mais embaixo. Eu vejo ele indo para um Grêmio também, tentando fazer um trabalho lá. O próprio Atlético, se a gente sabe que o Cuca gosta de dar uma fugida dos trabalhos de vez em sempre, então eu vejo o Dorival treinando esses times. Os tops do Brasil, acho que ele já vai ter mais dificuldade de entrar nessa prateleira depois desses dois trabalhos ruins. Mas eu ainda vejo ele com o mercado, sim. É, pode ser. Trazer aqui meu último perdedor.
que é o VAR, porque essa é uma rodada bastante, ruim para o VAR. Teve o lance que eu comentei do Vasco e Grêmio, que para mim a anulação do Vasco foi bem feita, mas demorou uns 5 minutos ali para entender o impedimento, e depois o juiz ainda teve que ir lá, na cabine para ver se o Verratti participa ou não do lance. A decisão final foi acertada, mas essa demora, sabe, já causa uma irritação mesmo quando o árbitro acerta com o VAR. E se ainda tem lances, por exemplo, São Paulo e Corinthians, para mim foi muito pênalti ali no Oscar, que quebrou 3 vértebras, vai ficar fora acho que por 2 ou 3 meses, pelo que eu vi, que o juiz, não marcou o pênalti. Talvez não fosse um lance de VAR, é verdade, porque eu acho que o árbitro da partida viu aquele lance, não é como se tivesse sido algo escondido. Ele viu na frente dele e entendeu que não foi nada, então não sei se era um lance para o VAR chamar, mas aí o árbitro para mim errou e errou feio. E você tem também um lance no jogo do Bahia, já no final da partida, do empate, o jogo estava empatado, o jogador do Bahia está dentro da área e ele é chutado. Eh o jogador, não me lembro agora quem era do Fortaleza, tenta roubar a bola do jogador do Bahia, dá o bote e chuta a canela do jogador baiano, ele cai dentro da área, o juiz não dá nada e o VAR não dá nada. Mais um erro, assim, crasso do VAR, mais uma rodada que a gente fala aqui de erro de arbitragem. Exatamente. A arbitragem sempre é assunto no futebol brasileiro, né, nunca passa impune. E o árbitro de Vasco e Grêmio também é uma vontade de aparecer naquele lance do gol lá do Vasco, de sai, ninguém fala comigo, não sei o que e tal. Além, além de trabalhos questionáveis, né, trabalhos muito fracos, eles gostam de aparecer também. Então, complica ainda mais a situação da arbitragem no futebol brasileiro. Eu acho que vale um vídeo também de por que a arbitragem do futebol brasileiro é tão ruim. Ainda mais quando no Super Mundial os árbitros brasileiros foram bem. Então acho que tem sim material para um vídeo aí. Se vocês quiserem, deixa nos comentários. E para fechar os meus perdedores aqui, Dudu, que veio trabalhar no Cruzeiro e aparentemente tomou um gancho por causa dessa frase. Acabou que foi trabalhar no rival, foi para o Atlético, suspenso. Ele vê o jogador que foi para o banco junto com ele, que era para ser uma das estrelas do Cruzeiro, tendo minutos, marcando gols, voltando a ter uma participação no time do Cruzeiro. Enquanto ele foi para o Atlético, vai ficar um tempo de molho aí sem poder jogar. Acredito também que pode pintar um efeito suspensivo, que ele não vai cumprir a suspensão total. Só que aí também pinta as imagens dele tendo que ouvir os torcedores organizados do Atlético na chegada do aeroporto, logo pela manhã. Então, para mim, o Dudu é um grande perdedor por esse cenário como um todo. E tudo isso sem receber, né? É, ainda tem essa, né? Tem essa. Se eu puder puxar aqui um perdedor bônus, Matheus. Pode ficar à vontade. Lucas Vidalba, do Cruzeiro, que já não é o jogador mais bonito do mundo, tomou uma porrada na cara, tá com um inchaço aqui, um roxo debaixo do olho, que deixou ele ainda mais feio. É isso aí, o Vidalba que tá, Excelente zagueiro, tá mas fazendo fraco de feição. um grande campeonato, mas o olho tá maior que a cabeça dele, né? Ficou muito inchado o lance dele. E já que você citou o Vidalba, eu vou puxar aqui o meu primeiro vencedor, que é o elenco do Cruzeiro. Que nós vimos destacando que o Jardim tinha encontrado um 11 ideal e que ele às vezes tinha até resistência em mexer nesse time, porque ele confiava muito nesse time que ele encontrou. Mas nesse jogo contra o Juventude, ele fez mudanças e acho que todas fizeram uma boa atuação. A gente viu o Marquinhos jogando bem, participando do primeiro gol, o Eduardo fazendo gol, o Gabigol desencantando, fazendo 2 gols. Então eu coloco o elenco do Cruzeiro como vencedor. Tem até o Léo Aragão, que eu até pensei em colocar ele como um dos perdedores, porque na chance que ele tem, o adversário simplesmente não chutou no gol, ele não trabalhou. Mas colocar aqui o elenco do Cruzeiro como um dos vencedores da rodada.
Eu estava aqui na minha lista também, eu já nem sabia o que que eu ia falar, porque a gente toda rodada coloca alguém do Cruzeiro como vencedor. Aí aqui na minha lista estava Jardim, traço Gabigol, traço Christian, traço elenco. Então fica aí a menção a todo mundo do Cruzeiro que vive essa fase mágica. Mas se tem um time que não vive uma fase mágica, e por isso eu trago um dos vencedores aqui, é o Santos. E para mim o grande vencedor da derrota do Santos é o psicólogo do Neymar, porque ele vai ter aí um longo trabalho pela frente, porque por algum motivo o Neymar, que é um jogador de mais de 30 anos, campeão de muita coisa, com extensa passagem na Europa, ele deixa que torcedores de todos os rivais entrem na cabeça dele quando ele joga fora de casa. A gente teve a imagem do Santos sendo eliminado para o CRB fora de casa na Copa do Brasil e o Neymar com o time dele perdendo, fazendo o sinal de que o CRB era pequeno, não sei o quê. Agora ele fez a mesma coisa contra o Mirassol, com o time dele perdendo 2-0, de 2-0. Então, o Neymar tem que parar de deixar isso entrar na cabeça dele. Por isso eu acho que o psicólogo dele aí vai ganhar muito dinheiro com várias sessões. Inclusive, o Kleber Xavier podia ter entrado aqui como um perdedor também, ou o preparador físico do Santos, né? Porque depois de ganhar do Flamengo, parecia que a temporada ia para frente. Ele troca 4 peças no time, perde de 3-0 para o Mirassol e na entrevista depois ele fala que os jogadores que não jogaram é porque não tinham condição física, não conseguiram se recuperar. O Santos ficou um mês sem jogo, jogou uma partida contra o Flamengo e metade do time não consegue ir para o próximo jogo. Então, aí fica mais um perdedor bônus, mas o meu vencedor aqui é o psicólogo do Neymar, que vai encher o bolso. Aí está muito bem colocado. E o Neymar que está caindo na pilha até em jogos em casa, né, que é aquele jogo contra o Botafogo que ele vira: "Eu vou fazer o gol e vou comemorar aí depois", foi no jogo na Vila Belmiro, que ele, deixou cair na pilha até o torcedor do Botafogo com o Santos jogando em casa. Então, precisa ter a cabeça no lugar. E é óbvio que a torcida adversária vai provocar o Neymar, é óbvio que os jogadores adversários vão tentar dar uma desestabilizada no Neymar, porque sabem que ele tem muita qualidade para poder decidir a partida. Então ele vai ser o cara mais visado desse time do Santos, nessas provocações, nessa catimba. Então precisa se controlar. E eu tenho um vencedor desse jogo também, que é o Mirassol, que vem fazendo um campeonato muito bom e acho que consegue talvez a sua maior vitória nessa Série A, ganhando de 3-0 do Santos, que é uma vitória que dá uma afirmação, ó, não tô aqui para brincadeira e se vocês vão comigo como um time candidato a rebaixamento, vocês podem refazer as contas aí. Se das 4 vagas tinha time já contando comigo para uma delas, agora vocês têm uma vaga aí em aberto, porque essa vaga aí eu não quero pegar de jeito nenhum. Com certeza, e o Mirassol tá em sétimo, né? O Mirassol perdeu 2 jogos no campeonato até agora, em 13 rodadas. Então, é um time que pode entrar no G6 depois que cumprir esses jogos. Sabe, o trabalho do Mirassol é sensacional e é um trabalho sério, não é um trabalho que vai além dos limites do clube. É investimento em infraestrutura, investimento em treinador e jogadores que fazem o que é necessário para ganhar partidas. Em comparação, o Santos perdeu 8 jogos, 4 vezes mais do que o Mirassol. Eu já vou puxar aqui um gancho para um dos vencedores dessa rodada. Você falou aí que o Mirassol praticamente não vai cair, né? Já tem 21 pontos, quase na metade dos 45. Para mim, um dos grandes vencedores dessa rodada são os times grandes que estão em má fase. Coloca aí Grêmio, Vasco, São Paulo, que parece que está melhorando, mas Santos, o próprio Internacional, porque nesse ano tem 3 vagas para cair. O esporte, como a gente já falou nos perdedores, não se salva mais. Então vai ter time grande aí que vai terminar em 16º e tá muito feliz que o esporte não veio para disputar esse campeonato. Exatamente. Como nós comentamos também no vídeo anterior, a briga do esporte é contra a pior campanha da história dos pontos corridos. Ele está nesse campeonato aí, evitando entrar para a história de forma negativa. E você citou o São Paulo, que é um dos meus vencedores. Por quê?
ganhou o clássico, jogou o rival numa crise absurda e tá vendo mudar um pouco a aura do majestoso, né, que tinha aquela história de quando o São Paulo vai na Neoquímica Arena, o time dá uma tremida. Agora dá para falar que o Corinthians no Morumbi não tá sabendo se portar direito. Como eu trouxe aqui informação no último vídeo, desde 2017 o Corinthians não ganha um jogo no Morumbi. Então, contra um dos seus principais rivais, alguns torcedores de São Paulo acham que é o principal, outros acham que é o Palmeiras, mas é um dos principais rivais do São Paulo. Dentro de casa, o São Paulo está sabendo lidar muito bem contra esse adversário. Aí se você trouxer esse dado só para Campeonato Brasileiro, tem mais de 10 anos que o São Paulo não perde para o Corinthians no Morumbi pelo Brasileirão. Então aqui o meu vencedor dessa partida foi Luciano, que ele deve estar na lua de felicidade, porque ele odeia o Corinthians. É impressionante. Sempre que tem São Paulo e Corinthians, o Luciano destrói a partida, faz gol, comemora. Ele que é ex-Corinthians, aparentemente não ficou muito contente com o clube quando ele saiu, e ele tem esses jogos São Paulo e Corinthians circulados no calendário na casa dele, e eu acho que ele fica extremamente feliz depois de todos, porque ele tem ganhado todos. Exatamente. Faz gol, chuta a bandeirinha com o escudo do Corinthians, dá aquela provocada. O Luciano é o tipo de jogador que o torcedor gosta de ser no seu time, principalmente nesses jogos, né? Nesses jogos de clássico, nesses jogos difíceis. É um jogador que talvez não seja tecnicamente brilhante, mas na entrega é um jogador que se dedica muito. E ele deve E, estar em êxtase, né? Mas, não, independente da fase, contra o Corinthians ele destrói. exato. Trazendo aqui talvez o grande vencedor da rodada, que usa essas cores da camisa que eu estou usando aqui do Milan. Pedro é o vencedor, porque ficou afastado 2 jogos, voltou, fez o gol da vitória e ainda há quem diga de que ele provocou o Felipe Luiz na comemoração, pedindo a volta de Jorge Jesus com a camisa escrito Jesus é o suficiente. Então ele pode ter dado a provocada no Felipe Luiz, que expôs ele na imprensa, falando que estava treinando mal. E ainda, de bônus, o Trump ameaçou tirar o GPS do Brasil, que faz ele ser ainda mais vencedor da rodada. É por isso que ele estava tão feliz para esse jogo. Sem GPS, sem mais problemas para ele. Isso tudo outro cara que adora marcar em cima do ex, hein. Exato. Todo jogo contra o Fluminense o Pedro faz gol. Brincadeira também. Mas também a lei do ex no Flamengo contra o Fluminense tem umas 15, né? Agora tem menos um que o Gerson foi embora, mas também já teve Kennedy, tem o Pedro, teve um monte de gente aí que tinha essa lei do ex aí contra o Fluminense. Ayrton Lucas também, se eu não me engano. Ayrton Lucas, Mas enfim, o Pedro está feliz por fazer gol, está feliz por ter o melhor pedido de desculpa para a torcida é gol, né, para o atacante. Então fica feliz porque ele fez gol, fica feliz porque ganhou do ex-time dele que ele não nutre grande amor, e fica feliz porque não tem mais GPS para cobrarem ele de correr. exato. E aqui mais um vencedor meu, Carille, que conseguiu trazer uma vitória para o Vitória depois de muito tempo e no tipo de jogo que ele mais gosta, que é o 1-0. Então, uma noite, assim como o Luciano, Carille deve estar em êxtase nesse momento em casa depois de vencer por 1-0 o Red Bull Bragantino, né? Que é um time que é o terceiro colocado. Então, dá mais dá uma segurança nesse começo de trabalho dele no Vitória. Exatamente. Goleada do Vitória de Fábio Carille, 1-0. A lá Diego Simeone, cara, ele tem as suas goleadas particulares aí nesses jogos. E para fechar aqui com o meu último vencedor da lista, o Palmeiras, que ganhou de um adversário que nos últimos anos travaram uns encontros bem pegados com eles em Libertadores, em até campeonatos brasileiros aí, os jogos eram bem intensos. Então, ganha esse jogo e pode ter uma esperança de que o Vitor Roque pode dar uma virada de chave. Então, não coloquei o Vitor Roque aqui porque o gol foi contra, ele não fez o gol.
Fez isso de colocar o Palmeiras inteiro, que estava precisando de uma boa vitória, de uma boa atuação, acho que ela veio contra o Atlético, então coloca o Palmeiras aí nos vencedores. E às vezes é o gol que sai a zica, né, porque apesar do gol não ter sido dele, se ele tivesse com um azar muito grande, ele simplesmente teria chutado aquela bola para fora, igual ele quase fez. Dessa vez ele teve sorte que pegou na bunda do Júnior Alonso e entrou. Então quem sabe não é um sinal de que a sorte está virando para o atacante do Palmeiras. É isso. Eu já falei todos os meus vencedores também, você tem algum bônus aí? Um bônus é quem chegou até o final desse vídeo é um vencedor, você sempre é um vencedor se chega ao final dos nossos vídeos. E se você chega até aqui, você pode deixar o seu like, para ajudar aqui o YouTube a entender que esse é um vídeo legal. Se inscrever no canal, comenta aqui embaixo se a gente falou alguma barbaridade, se a gente esqueceu algum que era muito óbvio. Se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, e compartilhar o conteúdo com todas as pessoas que você conhece, para ajudar a gente ir chegando a mais pessoas, o nosso trabalho crescer cada vez mais. Exato. Seguindo este passo a passo, você torna a gente também um vencedor desta semana. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Falou, até a próxima. Valeu!